Olha, nós estamos extremamente satisfeitos com o que nós estamos observando até o momento. É lógico, é muito cedo, mas começa com comprometimento, aquilo tudo que nós conversamos com cada atleta foi obedecido, desde os primeiros sinais, por exemplo, né, os primeiros exames fisiológicos, né, de percentual de gordura, mas assim, muito poucos mesmo apresentaram alguma coisa acima. Então quer dizer que você pode observar que já estão trabalhando com bola, né? Está sendo feito em função até mesmo do tempo, né? Nós temos um jogo dia 18, então não tem muito tempo para se fazer um trabalho, o que deveria ser pelo menos de 30 dias. Mas estou vendo com muita satisfação um grupo extremamente homogêneo, um grupo que a gente vem conversando diariamente e que mostrando para ele a importância de fazermos essa pré-temporada, de nos entregarmos ao máximo possível, porque é um ano extremamente importante e vai ser um ano que ao final, se Deus quiser, as coisas vão acontecer como a gente está planejando agora. Para a gente complementar aqui a nossa pergunta, Marcelo, a gente conversando aqui com o Magno Alves, você sabe mais do que ninguém que um clássico é um divisor de águas, né? Eu não falo nem nesse jogo de estreia contra o Maranguape, mas você acha que o Ceará vai estar mais ou menos preparado já para o clássico rei? Olha, espero que a gente tenha, né, a condição de ter todos esses nossos atletas aí já em condições. Mas, obviamente, que a gente tem que tratar agora, né, com esses 10 primeiros dias aí, com certeza vai aparecer alguma coisa, alguma dor, alguma coisa que você tem que tirar um pouco mais, mas a ideia é que a gente já esteja pelo menos com 80% bem andado, ou seja, 80% daquilo que a gente tem com força para esse clássico. Marcelo, em relação a contratações, o elenco começa a ficar mais homogêneo, com uma cara quase que fechada. Claro que não fechada porque o mercado está em aberto, mas acertou a contratação do Felipe, que vem do Grêmio por empréstimo, e aí o Robson, antes, naquele período de dezembro, falava em mais um meio atacante. É a única situação em relação a contratações que vocês ainda buscam no mercado? Não, a gente está observando muita coisa, né? A gente percebe que temos algumas carências para suprir o elenco, isso é necessário, né? Eu penso que a gente tenha que ter para cada função, vamos colocar aí 2 atletas, ou pelo menos atletas que possam fazer mais de uma função. Por exemplo, é o caso do Lucas, né, que é um atleta que você pode utilizá-lo como foi utilizado como lateral e também como um volante. Quer dizer, o jogador de futebol hoje tem que ser versátil para isso. Ele não pode ser um jogador de uma posição só, um jogador acomodado. O jogador hoje tem que ter, né, ou seja, um multiuso, várias funções. Então, eu penso que a gente não pode estar fechado a momento algum. A gente tem que estar aberto, porque o tempo todo aparecendo alguns nomes, e aí a gente tenta sempre colocar dentro daquele perfil que a gente tem, né, o perfil financeiro, profissional e técnico, e a gente não está fechado, a gente está aberto à oferta do mercado, né? De repente pode aparecer alguma coisa dentro de um contexto importante, interessante, de parcerias, e que a gente tá atrás e nós vamos fazer. Parceria tipo essa com o Grêmio, que vem esse jogador emprestado? Sim, é um jogador que vem, né, sem custo para o clube, um jogador que vem dentro de um contexto importante para a gente, né? Então a gente tá afinando dentro desse contexto, né? Assim como fizemos também com o Flamengo. Vamos tentar com outros clubes também para que a gente possa ter um elenco qualificado de jogadores, né, que tenham qualidade para vir vestir a camisa do Ceará. Mas algum setor específico que vocês buscam em relação... Ainda falta esse jogador para que o Dalpozo possa abrir e começar esses trabalhos em relação à formação do time para o dia 18? Talvez a gente tenha a carência ainda, como eu acho que muitos clubes no Brasil, né, de trazer mais meias, né, e não com meias cadenciados que nós temos, né, o Felipe é um jogador com essa qualidade e a gente vem a buscar jogadores que tenham características de meio, que chega também, jogadores que armem o jogo, que pensem o jogo, mas que também tenham poder de finalização, de rapidez, que possa chegar um pouco mais dentro da área. Segurança, por que o Lucas um contrato até maio? O que ficou definido nisso aí, nessa negociação? Uma coisa bem simples, é porque o Lucas também teria
outras propostas, havia uma possibilidade de sair, mas isso é uma coisa que a gente vai resolver. É um jogador que eu tenho certeza que o mais rápido possível a gente vai estar estendendo o contrato dele até o final, até o final do ano, ou por mais tempo, porque é um jogador extremamente dedicado, e digo que é um jogador que fez muita força e muita vontade de estar aqui com a gente, tá? É um profissional extremamente qualificado e que em todos os momentos mostrou interesse muito de estar aqui vestindo a camisa do Ceará. A prioridade é do Ceará para caso de renovação? Sim, a prioridade, obviamente que no contrato foi firmado, a prioridade é dele, a nossa. O Felipe já tem prazo de chegada, afinal de contas é muito pouco tempo para se preparar, já tem prazo de chegada para se juntar ao restante do elenco? Inclusive não era para nem ter vazado essa situação, porque ainda estou terminando algumas questões, né? Porque o Grêmio vai disputar, só agora no início do ano ele tem o Gaúcho, a Libertadores, tem a Primeira Liga conosco, né? Então não está fácil, né? Eu estou tentando convencer o Renato lá toda hora, converso com ele para me liberar. Então teriam outros jogadores também, mas o Grêmio vai utilizar praticamente quase todos os seus jogadores. E o Felipe é um jogador muito interessante que eles ainda estão, né? Nós estamos ainda conversando sobre essa possibilidade. Então não tem nada firmado, não tem nada certo ainda. Em relação à questão de como há um pouco tempo para preparação para o dia 18, como é que esses jogadores vão ficar aí? Vão ficar concentrados como estão ficando concentrados de manhã, de tarde de treino, sábado vai treinar, domingo folga, na semana que vem a mesma coisa? A programação é que a gente passe pelo menos uns 10 a 12 dias concentrados, porque esse primeiro momento agora é em nível de alimentação, em nível de descanso, né, da preparação física, então é melhor a gente estar aqui, porque isso tudo faz com que a gente tenha essa programação. Então a nutricionista está fazendo um balanceamento de cada um deles, em nível de alimentação, a fisiologia em nível de esforço físico. Sábado agora nós já temos exames clínicos, né, onde já perdemos praticamente uma manhã inteira de treinamento em função dessa situação. Então é importante, nós temos todas as condições aqui, né? O Ceará oferece tudo, né? As acomodações, a alimentação, tudo. Então é importante, os jogadores entenderam, nós conversamos com eles e todos já chegaram no primeiro dia sabendo disso. Eu acho que foi até um fato inédito aqui no Ceará, né? Que me falaram, foi a primeira vez que apresentaram todos os jogadores em que a gente havia programado, mas houve uma conversa muito franca com todos eles antes, por isso que foi bem conversado com eles antes das contratações. Eu conversei, o Gilmar conversou com cada um deles, o Gilmar falando do que espera deles tecnicamente, taticamente, eu falando para eles do que espero deles profissionalmente. Então eu acho que o reflexo está aí, a gente está tendo esse grupo já no início harmonioso, estão se conhecendo agora, mas já percebe-se que tem uma harmonia, tem um astral legal, a torcida veio, poxa vida, né? Deu um show, os jogadores, eu fiquei impressionado, isso põe assim a gente com a adrenalina lá em cima, louco para começar isso logo, para a gente ver o time andando, a gente está bem ansioso mesmo. Então ansioso, a gente sabe que não vai ser fácil, mas é assim, se fosse fácil, né? Agora, vir jogar no Ceará não é fácil, vir trabalhar no Ceará não é fácil, a cobrança é grande, é por isso que a gente está aqui. Ô Marcelo, em relação a esses garotos da base que foram promovidos, o Gilmar Dalpozo pretende mesmo utilizá-los no elenco para toda a temporada, ou eles estão aí somente para, digamos assim, complementar o elenco? Não. A ideia é essa, agora depende deles, né? Nós conversamos com o Eduardo estava até sábado para ir para a Copa São Paulo, mas nós vimos que é um menino que tem muito potencial e que mais importante talvez do que disputar uma Copa São Paulo é estar aqui no elenco principal, né? A Copa São Paulo já há algum tempo deixou de ser aquela. Hoje em dia a maior parte dos clubes mandam para a Copa São Paulo jogadores que não são as suas principais, vamos colocar assim, seus principais atletas, né? O São Paulo ontem mesmo ganhou de 6, daquele time que ganhou tudo esse ano de 2016, só tinha 3 jogadores, né? Então, a Copa São Paulo hoje, ela é importante para dar cancha para alguns, mas ela é mais importante para o atleta como Eduardo, por exemplo, ficar aqui conosco, trabalhar, ter um trabalho físico, ter um trabalho de alimentação, de descanso, de já estar trabalhando com um profissional. Então, a oportunidade foi dada a eles. Agora, se eles vão permanecer ou não, depende mais deles do que da gente.
Dentro dessa carência de elenco que você falou em relação a esse jogador, que você falou do meio campista, aquele que velocista, esse jogador ano passado era o Wesley, mas não pôde permanecer. Em relação a esse setor específico, vocês já têm algum nome engatilhado, um jogador que vocês negociam e que pode pintar aqui em Porangabuçu ainda essa semana? Nós temos alguns jogadores mapeados, contactados. Sempre você tem que ter o plano A, B, C. Às vezes o B é melhor que o A, às vezes não é em função de qualidade, às vezes é em função de dificuldade, né? Às vezes um jogador está em final de contrato com o clube, tem vínculo com outro, às vezes está chegando fora do país. Então nós temos vários planos para essas posições.